Olá, nós somos da Universidade Federal de Rondonópolis e esse é mais um vídeo do projeto Viver NEAT 2022. Ele foi idealizado pelas alunas de enfermagem Larissa Ribeiro e Ana Júlia e orientado pela professora Lília. No tema de hoje falaremos sobre os 5 sentidos na terceira idade. Muitas deficiências sensoriais em idosos são, muitas vezes, negligenciadas pelos próprios indivíduos que as possuem. Quando se aborda a prevenção das alterações sensoriais, incluindo a prevenção primária e secundária, esta negligência involuntária acentua-se ainda mais. Começaremos falando sobre a visão. Déficits visuais em idosos apresentam um grande problema de saúde pública. Com o avançar da idade, ocorre a redução da função visual normal e aumenta a incidência de patologias oftalmológicas. As principais causas de redução da acuidade visual nos idosos são presbiópia. Presbiópia é uma redução da capacidade de acomodação que prejudica a visão para perto, a redução da sensibilidade ao contraste e da discriminação de cores, percepção motora, visão periférica, com diminuição da velocidade do processo de visão. É importante ressaltar que a presbiópia, quando detectada, pode ser corrigida pelo uso de lentes com revisões periódicas. A catarata é a principal causa de perda de visão no mundo. Acima dos 50 anos, ocorre um grau de opacificação, as coisas ficam menos claras, mas a alteração visual depende do grau de comprometimento. O aspecto mais importante desta patologia é a detecção precoce e a indicação de tratamento. Degeneração macular relacionada à idade. É a primeira causa de cegueira em países industrializados. A exposição solar, radiações UVA e UVB é fator de risco para DMRI, sendo recomendado o uso de óculos protetores e chapéu. Não se sabe ainda se existe efeito protetor para alguns subgrupos de pacientes com formas específicas de degeneração macular. Glaucoma. A tríade clínica para a detecção do glaucoma inclui aumento da pressão intraocular, atrofia do nervo óptico e perda do campo visual. A causa não é totalmente definida, pois existem casos de glaucoma sem aumento da pressão intraocular. Fatores de risco para o glaucoma incluem histórico familiar, idade, diabetes, obesidade e trauma ocular. Na fase inicial, os achados são variáveis e o diagnóstico é difícil de ser realizado. A avaliação periódica por oftalmologista é importante para a detecção e tratamento do glaucoma de ângulo aberto. A medida da pressão ocular deve ser realizada periodicamente em todos os adultos. Retinopatia diabética. A maior incidência de retinopatia diabética ocorre em pacientes com maiores valores de glicemia, sendo também associada a maiores valores da pressão arterial, bem como maior tempo da doença. Portanto, para prevenir a retinopatia diabética, devemos atuar com um repetido estímulo à adoção de um estilo de vida saudável. Deve-se ressaltar a importância da detecção precoce e tratamento adequado. Fatores que contribuem: a prática de atividade física, exame oftalmológico anual, vacinas contra a gripe e antipneumocócica em dia, exame detalhado dos pés e controle rigoroso da glicemia e dos fatores de riscos cardiovasculares associados. Se as alterações visuais não são detectadas, as mesmas propiciam aumento da incidência de acidentes, particularmente quedas de depressão, aumento da dependência com redução da qualidade de vida. Falaremos agora sobre a audição. Presbiacúsia se trata da condição de declínio auditivo que acompanha o processo natural de envelhecimento. É a alteração crônica relacionada à idade mais comum no sexo masculino. Inúmeros fatores genéticos, ambientais e patológicos, isolados ou em associação, podem determinar a perda auditiva. O declínio auditivo ainda esteve relacionado com diabetes mellitus, doença cardiovascular, tabagismo, demências, exposição a ruído excessivo e cirurgias otológicas. Em relação aos aspectos preventivos, muito pouco se encontra na literatura, principalmente em relação à prevenção primária e secundária. Por haver muitos fatores de risco para o declínio auditivo, atuando em mais fatores, podemos obter bons resultados na incidência, prevenção primária, e na progressão, prevenção secundária. O controle de exposição a ruídos, diabetes, fatores de riscos cardiovasculares e o combate ao tabagismo estão indicados como medidas preventivas. O uso de aparelhos de amplificação sonora individuais determina a melhora da capacidade auditiva e de suas consequências,
como isolamento social, depressão, sensação de mal-estar e desorientação. Se tornam necessárias orientações aos profissionais de saúde quanto à detecção e correto manejo do problema. O acompanhamento fonoaudiólogo envolve estratégias facilitadoras para a comunicação e deve sempre que possível ser realizado. Olfato e paladar. O envelhecimento normal é acompanhado de diminuição olfativa e gustativa. Muitos estudos concluíram que o declínio do olfato é mais intenso que o do paladar e que a percepção do salgado e amargo são afetados, porém a do doce e acidez não. As funções olfativa e gustativa são estudadas em conjunto devido à relação anatômica e funcional que apresentam. Em torno de 40% das pessoas com tal declínio têm 65 anos ou mais e é comum no sexo masculino. Esse comprometimento sensorial atua não só diminuindo o prazer e conforto de se alimentar, mas também representa fator de risco para desnutrição, deficiências imunológicas e baixa adesão a dietas específicas. Muitas condições patológicas contribuem ou determinam esse declínio. Processos infecciosos, como candidíase, processos neurológicos centrais, como tumores. O tabagismo é um importante fator de risco para o desenvolvimento do problema. Medicações podem afetar direta ou indiretamente por xerostomia, que é a redução da produção da saliva pelas glândulas salivares. A ênfase deve ser dada a fármacos antidepressivos, antihipertensivos, ansiolíticos, antihistamínicos, diuréticos e antiparkinsonianos. Desconhece-se qualquer medida preventiva efetiva que possa impedir a evolução natural do processo de envelhecimento. Por outro lado, muito se pode fazer quando se trata da perda sensorial secundária. Adequada higiene bucal e consultas regulares com o dentista previnem a instalação de processos infecciosos. É sempre necessária uma revisão cuidadosa das medicações prescritas. A xerostomia de origem desconhecida deve ser encaminhada para avaliação especializada e o incentivo ao abandono ao tabagismo é essencial. Sensibilidade tátil. As alterações da sensibilidade em idosos podem ter várias causas. Por álcool, hanseníase, carência de vitamina B12, sendo a diabetes a mais frequente, podendo ser prevenida e tratada. A neuropatia periférica, fraqueza, dormência e dor devido danos nos nervos, ocorre com frequência nos pacientes diabéticos. Participa do processo de aparecimento de úlceras nos pés, problemas de equilíbrio, quedas, medo de cair, redução das atividades da vida diária, cursando muitas vezes com dor. Há associação entre neuropatia diabética e depressão, sendo que os pacientes ressaltaram fatores como a redução das atividades diárias, percepção da perda do papel social e falta do controle dos sintomas. O controle glicêmico reduz a incidência de neuropatia diabética, diminui a progressão de quadros já instalados e melhora a qualidade de vida dos pacientes diabéticos. Os sintomas dolorosos podem ser minimizados com o uso de antidepressivos tricíclicos ou anticonvulsivantes, sendo descrito recentemente o tratamento da retinopatia diabética em idosos com fototerapia. Este tratamento proporcionou redução de quedas, medo de cair e melhorou a realização das atividades de vida diária. Essa foi a referência que nós utilizamos para realizar esse trabalho. Nós esperamos que vocês tenham gostado. Agradecemos pela atenção e qualquer dúvida pode mandar no grupo que a gente responde. Muito obrigada!